É isso aí, Babi. Já se encontra aqui do meu ladinho a doutora Elci Fernandes, gerontóloga, que vai falar tudo sobre a respeito do relacionamento do envelhecimento do ser humano. Boa tarde, doutora Elci. Tudo bem? Boa tarde, Renato. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha um bate-papo aí que traga informações importantes. Com certeza. Doutora Elci, como que seria a função da gerontologia no envelhecimento? Bom, a gente sabe que com o envelhecimento a gente precisa de especialidades que conheçam melhor o idoso, né? A geriatria é a parte médica, que vê praticamente a parte da fisiologia do envelhecimento. A gerontologia são todas as outras áreas de saúde relacionadas ao envelhecimento e que vão trazer uma melhor qualidade de vida. Por exemplo, eu sou nutricionista, especialista em gerontologia para cuidar dos idosos. Nós temos a psicologia, nós temos também a fisioterapia, nós temos a fonoaudióloga. Todos esses profissionais, a partir do momento que se especializam em gerontologia, eles têm um foco especial de estar dando uma dedicação no atendimento ao idoso, tanto na promoção da saúde, como também no tratamento de determinadas patologias. E por que a gerontologia ela é tão importante no caso da alimentação na vida dos idosos? Porque, doutora, é bom demais comer. Eu também. Comer doce, comer salgado é muito gostoso. E eu fico imaginando, quando chega nessa idade, eles têm que se precaver de comer determinados produtos, porque pode causar malefícios grandiosos na sua velhice, não é isso? Renato, é assim. Nós estamos falando da alimentação. Sim. Na terceira idade, mas a alimentação ela é importante em todos os ciclos da nossa vida. Sim. E quando você fala que quando o idoso vai precisar restringir, na verdade nós devemos cuidar em qualquer ciclo que nós independente da idade, né, doutora? Independente da idade, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. E aí a forma que você colocou é até bem interessante, porque é como se a gente fosse cuidar só no envelhecimento. Cuidar só, isso aí. E o hábito você adquire com o decorrer dos seus anos de vida, né? Hoje em dia, a nossa grande preocupação, mesmo cuidando da geriatria, da gerontologia, são as crianças, porque o hábito errado de desenvolvimento, de crescimento, o hábito alimentar e a qualidade de vida. Então, hábito de vida é atividade física, alimentação, ambiente, e isso vem sendo muito detalhado em uma questão de sedentarismo, né? E o sedentarismo prejudica a alimentação, prejudica a atividade física, prejudica todos esses lados. Então, no que você falou, o cuidado que deve-se ter na alimentação, deve-se ter a preocupação de já ter uma alimentação saudável, né? E alimentação saudável não é privação, é uma questão de adequação. Nós temos momentos de prazer, momentos de controle, a questão da quantidade, a questão da qualidade. E sempre quando a gente fala de alimentação, a gente pensa numa questão de privação. Não, até porque a gente não deve fazer dietas radicais. Sim, absurdas. Vou deixar de comer não sei quantas horas e nessa que eu vou deixar de comer não sei quantas horas eu vou estar melhorando a minha saúde, eu vou emagrecer. Não é por aí, né, doutora? Não, isso é chamado de dietas radicais, dietas da moda, e que não são seguidas durante o tempo todo. Elas acontecem só por um período. E por acontecer por um período, elas até fazem a pessoa perder peso no início, mas depois trazem bastante prejuízo. E no idoso em si, dietas muito restritas trazem o prejuízo de não ter nutrientes suficientes, de alterar o metabolismo no envelhecimento, que já tem diferenças, o metabolismo já é mais lento. Então, o que seria bom é só por um momento. Então, o grande segredo é o trabalho gradativo de uma educação alimentar, né? Então,
que traz também alimentos gostosos, saborosos, fazem parte, mas que a gente tem que saber aí como dividir isso durante o tempo os 7 dias da semana, os 30 dias. Durante todo dia, durante dia. os 7 dias da semana, os 30 dias do mês, durante o ano todo. Doutora, nós recebemos aqui, na semana passada, uma nutricionista, e até uns minutinhos atrás nós estávamos com uma nutróloga que falou sobre soro, e na semana passada nós falamos aqui com uma nutricionista. A nutricionista, ela deu uma dica muito boa, falando que, uma pergunta minha que eu havia feito para ela, que eu pela manhã, eu não tenho costume de tomar café e nem de almoçar. Então eu faço tudo para janta, coloco toda a minha alimentação para janta. Né? Mas na janta eu incluo proteína, que é a carne, incluo verduras e legumes. No caso do idoso, ele tem que fazer a mesma coisa que um adulto que eu digo assim, um jovem de 20, 30, 40 anos, de comer só as proteínas de manhã e à noite não pode comer os carboidratos? Seria a mesma coisa ou não? Como é que é? Olha, o que é muito importante a gente pensar, se a gente sobrecarrega apenas uma refeição, aquela refeição vai ter uma digestão mais lenta, mais difícil. Então, dividir a refeição durante o dia todo e procurar ter aí uma divisão do que vai nessa alimentação facilita a digestão. Se a gente está falando de envelhecimento, o metabolismo está mais lento, então você não pode sobrecarregar em uma refeição só, mesmo que ela seja perfeita. Então, como você estava falando, à noite a minha alimentação é perfeita, eu coloco tudo. Mas isso dificulta, porque o processo digestivo ficou parado ou muito lento durante o dia todo. O dia todo. Então, aí, a partir do momento que ele vai ter ele precisa fazer um grande funcionamento só em uma determinada refeição, isso dificulta bastante. Então, o grande segredo é dividir o máximo possível. A gente fala fracionar a alimentação em 4, 5. Mesmo que você não coma todos os grupos dos alimentos em todas as refeições, mas dividindo, a digestão será mais facilitada. Entendi. Por mais que a pessoa, que é o meu caso, por mais que, por exemplo, eu vou jantar lá para umas 8 e pouquinho da noite e ainda vou fazer gesto e vou dormir lá para as 2 horas da madrugada, isso é independente. Independente. Melhore agora para quando você estiver já numa fase, né, de uma idade mais avançada, você não tenha outras complicações. O que traz a dificuldade da digestão além do que a gente pensa de imediato, da obesidade, ela também traz ansiedade, depressão, compulsão, né? Ela também traz uma questão da alteração da glicemia, da hipertensão. Então, tudo isso a gente pode prevenir, que é o que a gente fala, né? Promoção da saúde. Como a gente pode controlar. Então, o idoso, ele acaba tendo uma tendência a já ter algumas alterações. Não estou querendo dizer que todo idoso tem patologias, mas existe uma tendência maior a ele ter alterações. E essas alterações trazem mais complicações se não for bem controlado. Então, nós não vamos ter a cura de determinadas alterações, né? Então, diabetes não tem cura, mas o diabetes pode ser controlado. Hipertensão já não, né, já alterou, então não tem cura, mas ele pode ser muito bem controlado e viver uma vida normal. E a alimentação faz muito esse papel, claro, e até vendo toda a programação que foi tendo aí durante o dia, a atividade física também, né? Verdade. Então, eu vi já o pessoal fazendo exercício logo no começo do programa. Né? Então, realmente, assim, nem que for em casa, mas precisa de alguma atividade. Varrer a casa é uma atividade para o idoso. Lavar a roupa é uma atividade para o idoso. É uma atividade para todos nós. Eles estão exercitando o seu corpo. Para todos nós, mas às vezes a gente pensa só no
exercício. Maravilhoso o exercício que foi feito aqui. Mas se o idoso tem 80 anos, 75, 80 anos, a atividade dele tem que ser mais leve, então se ele continua varrendo, lavando a louça, lavando a roupa, ele está fazendo um exercício de movimentação. É o que a gente chama de funcionalidade. É o nosso objetivo maior, manter a funcionalidade com o envelhecimento. Aqui em São Paulo é bem frio, já percebi, porque eu estou morando aqui há 5 meses. E aqui no estado de São Paulo é bem frio, comparado ao Rio de Janeiro, que eu sou carioca, né? Que é bem quente. E o pessoal, quando chega na estação do inverno, principalmente os idosos, eles deixam um pouquinho de lado a janta, as refeições, a comida em si, e ficam sendo adeptos da sopa. Aí a minha pergunta é, doutora, é bom ou é ruim? Porque eles precisam comer as proteínas, o pessoal da terceira idade. E chega no inverno, eles é o tal do caldo verde, segunda, terça, se deixar, vai a semana inteira. Ah, porque tá friozinho, e nesse friozinho nada melhor que uma sopinha gostosa. E aí, pro idoso, é bom ou ruim? Existe uma tendência do idoso, às vezes até independente do inverno, viu, dele ter a tradição de comer sopa à noite. Mas é claro, de repente algum idoso ativo está assistindo o programa e vai falar, não, né? Não, eu como normalmente. Ou só no inverno, né? E realmente assim, a sopa, ela pode ser um substituto de uma das refeições, ela é uma refeição também, desde que a gente saiba fazer a combinação adequada. O problema é a sopa só, né, de caldo verde. Não, uma sopa que tenha legumes, carne, que tenha aí uma variação do que são os grupos dos alimentos. Em uma sopa você pode ter todos os grupos dos alimentos que você teria se fizesse um prato de refeição. Só a proporção dessa combinação é que é diferente. E o grande problema hoje em dia, e a gente sabe que isso também aconteceu principalmente devido à pandemia, é o uso de alimentos processados, prontos. Então, por exemplo, sopa de pacotinho. A sopa de pacotinho, ela não tem uma qualidade de uma sopa que você fez com alimentos naturais de casa, verdade. Né? Então, ela tem toda a proporção química que ela tem. E aí, mesmo que ela tenha o sabor de galinha, de frango, né, de carne, mas aqueles são alimentos. Por mais que seja rápido também, né? Porque tem essas sopas que são rápidas. E o idoso, ele tem a grande característica de fazer preparações rápidas. Sim. Então, comprar produtos para preparação mais rápida. Claro que nós devemos enxergar que às vezes é por uma dificuldade dele de ficar muito tempo preparando. Mas isso atrapalha muito a qualidade da alimentação, porque além de não ter os nutrientes como são da forma natural do alimento, esses alimentos possuem muita química para eles serem conservados. E isso hoje em dia, Renato, já está até sendo muito bem relacionado com a questão até do maior desenvolvimento de câncer. Uau. Porque são produtos químicos, né? E cada vez que a gente utiliza muito mais, isso não traz uma boa qualidade na alimentação e traz prejuízo na saúde. E principalmente quando esses produtos são todos colocados no micro-ondas, né, doutora? Nossa, aí que aí piora mais ainda. As ondas, né? As ondas sonoras, não são como uma onda no mar. É verdade. Doutora, e sobre a carne vermelha? O idoso em si pode consumir diariamente a carne vermelha? Nós já falamos um pouco aqui sobre os embutidos, aquele suco de caixinha que é lotado de açúcar, conservantes, os refrigerantes, porque não é fácil. O pessoal já vem, né, já consumindo refrigerante, suco de caixa, vamos botar aí, dos seus 15 anos, e chega numa idade de 50, 60, se desprender é difícil. Como é que é para ele, para o idoso em si, se desvincular, se desprender? Olha, primeiro você perguntou da carne, Sim. Né? A carne, o que a gente deve pensar a carne vermelha. Sempre, às vezes, tem um receio de que ela tem uma digestão mais lenta. Não, o que acontece é que ela deve ser escolhida, uma carne com menos gordura, ela tem uma ótima digestão.
E nutrientes, ela é a mais importante representante das proteínas. Então, assim, ela tem proteína de alto valor biológico, ela tem ferro. Então, tudo isso ajuda muito, então, ele consumir. O idoso, ele tem uma tendência a não gostar muito da carne, às vezes por uma dificuldade de mastigação. Então, depende da forma do preparo. Tudo isso a gente deve pensar quando está falando de um determinado alimento, né? Desde como ele é adquirido, que pode ser uma das dificuldades que o idoso pode ter. Outra pessoa tem que comprar o produto para ele, até a forma de preparo, para não ter uma tendência sempre a preparações mais rápidas, porque cozinhar é mais lento do que fritar, né? Sim, sim. Então, aí a tendência de consumir alimentos fritos. E a gordura, então a carne vermelha ela é muito bem-vinda, desde que se tire bastante a gordura. Mas aí na sua conversa você incorporou também o suco, o refrigerante, né? Quase já querendo fazer um kit completo ali da refeição, né? Mas o que a gente deve pensar é realmente assim, o idoso, ele precisa estar bem hidratado. Mas quando a gente fala de hidratação, nós estamos falando da água. A água, o chá é um representante ainda da água, que você deu um aroma. Mas a partir do momento que você está falando de refrigerante, suco, tudo isso já não entra como um fator de hidratação. Tá? É só uma questão mais de prazer. Não vou dizer que a gente vai trabalhar de uma forma que nós vamos restringir. Não, não é. A gente não vai indicar. Só de não indicar, a gente sabe que já diminui a sua vontade de querer consumir. Consumir, às vezes, não colocando isso como um hábito diário. Pode, doutora? É normal. Pode. Não posso falar que é recomendado. É normal. Por exemplo, a pessoa consumiu hoje a carne, o idoso consumiu hoje a carne e fizeram lá uma carne gostosa, uma carne assada com tempero, com molho. Nossa, você está parecendo que já está até saboreando a carne. Aquela carne assada com aquele molho e botou um copo com um conservante, um suco de uva. Tomou hoje, na segunda. Novamente vai fazer esse tipo de refeição daqui aí, vamos botar aí uns 4 dias. Pode, mais ou menos assim? Não sendo um hábito. Isso, é isso mesmo que a gente quer dizer, é assim. Só que o idoso, ele tem uma grande tendência ao que ele almoça, é o que fica para janta, o que aí se sobrou fica para o dia seguinte. Pelas questões mesmo de facilitar, porque já está pronto, guardou. Entendi. Às vezes até a gente fala muito também no envelhecimento sobre o cuidador. O cuidador é aquela pessoa que auxilia o idoso, porque ele necessita, né? E nisso, o cuidador, na refeição, ele fez uma preparação. E ele fez uma preparação e guardou em vários potinhos na geladeira. E é a mesma preparação. Aí o suco também é uma garrafa que vai o mesmo a semana toda. E isso pior ainda se for o refrigerante, é o mesmo que vai a semana toda. É verdade. Então, o grande erro é a repetição. E por isso que pode tomar o suco, pode tomar o refrigerante, desde que seja mais esporádico. As embalagens pequenas são mais bem-vindas, porque elas são consumidas mais rapidamente e com isso não tem a repetição tão frequentemente, né? Então, embalagens individuais, desde coisas simples como bolacha, compra embalagens mais individuais do que compra um pacote de bolacha grande. Pão, nós temos pães pequenos e pão maior, né? E aí, assim, sempre o menor faz com que você tenha menos repetição e possa comprar mais variado, né? Então, é uma dica, às vezes, essa dica para o cuidador, né? Não compre produtos de grande proporção, porque senão a tendência é que o idoso venha a repetir. Mas compre em pequenas proporções, como lanchinhos até que as crianças levam para a escola. Na lancheira tem que ser pequena. Então, para o idoso, pequenas proporções para poder ter uma variedade. Isso tudo vale para a gente, né? Vale para a gente. E na refeição em si, né, doutora, do idoso, tem que ser incluído a proteína tanto no almoço quanto na janta?
A proteína de origem animal é a que tem um alto valor biológico melhor. É adequado que ela entre no almoço e na janta, mas se ele não gosta, se ele troca até por uma sopa, que sejam outras proteínas que são representantes também. Mas é muito importante essa sua pergunta, porque muitas vezes se substitui a carne por outra proteína, só que a gente tem que saber que a qualidade é diferente, tá? Então, todos os alimentos de origem animal têm proteína de alto valor biológico. E aí, por exemplo, se ele almoça, mas ele não janta, é importante que tenha o leite, porque é um alimento de origem animal que tem proteína também. Então, os substitutos. Aí a gente está falando da alimentação na questão de substitutos, que não é de alto valor biológico, mas também é uma fonte proteica, são as leguminosas, né? E as leguminosas são o feijão, a lentilha. Feijão porque tem ferro, né? Tem, mas a absorção é diferente. Aham. Então, aí assim, um alimento de origem animal e um alimento de origem vegetal, a absorção é diferente. E o vegetal, a partir do momento que a gente cozinha, faz todo o processo, ele perde muito a biodisponibilidade dele. E quando ele é absorvido no organismo, a quantidade que ele é absorvido é bem menor do ferro. Então, assim, ajuda, não deve deixar de consumir, mas não é tão rico quanto um alimento de origem animal. Mas até aproveitando essa sua iniciativa de falar sobre o feijão rico em ferro, tudo, nós temos pessoas veganas, vegetarianas, né? E nós temos idosos também, veganos, vegetarianos. E tem, né? eu não conheço nenhum, doutora. Mas já tem idoso, muitos. Deve ter vários balançando a cabeça em casa. Sim, tem. Eu não vários, como carne vermelha. né? Eu não como. É assim, existe veganos, vegetarianos, que é uma questão religiosa, já um segmento. Sim. Por isso já vem de família. E já tem os mais velhos, tem os mais novos, né? Uhum. Então, a gente deve saber que quando é uma questão cultural, geralmente a pessoa vegana ou vegetariana, ela tem todo um cuidado de uma suplementação, né? Então, ela tem as características de fazer uma alimentação dentro dos seus limites, mas ter a suplementação dela. Quem entra como uma dieta da moda, porque assim, às vezes se torna vegetariano ou vegano por uma questão de moda, né? Tem que ter bastante cuidado com a necessidade de suplementação. E isso é até bom que a gente entre nesse assunto, porque realmente assim, não são todos os idosos que precisam de uma suplementação. Sim. De vitaminas, de minerais, mas depende muito quem é o idoso, por isso a individualização. E nesse exemplo, um idoso vegano ou vegetariano, ele tem uma deficiência de determinados nutrientes, por isso ele precisa suplementar. Mas no caso, qual que seria o risco desse idoso que ele é vegano e para a idade dele, teria algum risco? Geralmente riscos é relacionado futuros? Com anemia. Anemia. Deficiência de vitamina B, do complexo B, que é vitamina B6, vitamina B12. E para suplementar, a gente precisa primeiro fazer toda uma investigação de quem é o hábito do idoso, para depois saber exatamente qual é a dosagem, qual é o tipo. Não deve ser consumido sem antes ter uma orientação, ou seja, um envolvimento aí para que a gente saiba o que está errado, o quanto falta, ou o que está incompleto, né? Não vai dizer errado, né? E precisa complementar, né? Por isso a gente chama até que às vezes é uma complementação. Eu não vou tirar o hábito dele, eu vou adequar para que fique melhor, né? E aí que a gente fala, então, o especialista, né? Ele vai estar cuidando melhor dessa parte. E o cálcio em si, doutora, ele é muito importante no envelhecimento do idoso? É muito importante no nosso desenvolvimento, porque é ele que vai fazer com que a nossa estrutura física se forme, que são os ossos. Durante o envelhecimento é importante que a gente pense no cálcio, na questão dessa manutenção dos ossos. Não quero dizer que uma pessoa que não toma leite vai ter osteoporose, não, né? Mas assim, como o idoso,
geralmente ele toma uma série de medicamentos, né? Um medicamento para pressão, outro medicamento para ansiedade, outro medicamento, diversos medicamentos, a gente falaria vários aqui. O cálcio, ele é eliminado pelas fezes. Como uma série de medicamentos tem o objetivo de eliminar as toxinas pelas fezes, o cálcio vai junto. Então, por isso, o idoso tem uma tendência a ter um desgaste ósseo e, se ele não consome as fontes de cálcio, tem um risco de ter osteoporose. Mas a gente deve lembrar que o leite, não é só o leite que a gente toma no café com leite, né? A gente está falando do cálcio, quando a gente fala do leite. Então, o cálcio a gente tem em outros alimentos. A gente tem o cálcio no iogurte, a gente tem o cálcio no queijo fresco, né? A gente tem o cálcio até em folhas também, né? Folhas verdes escuras, além das vitaminas, também tem cálcio. Então, isso ajuda com que a gente tenha uma variedade. Né? Então, ver os substitutos ajuda bastante a gente a controlar. E aí, essa é uma dica que o nutricionista vai dando, né? Quem são os substitutos, tudo, só para te deixar curioso, e amanhã você já vai passar numa consulta. Muito bom, doutora Elce. Muito obrigado por poder estar dando aí todas essas dicas maravilhosas pro pessoal da terceira idade que saíram daqui, estão enriquecidos com todas essas informações que você passou para todo o pessoal. Até eu estou aqui, né? Enriquecidíssimo. Quem sabe chamou, né? Doutora, você pode deixar contatos, telefone de contato, Instagram, fica à vontade. Olha, eu quero finalizar agradecendo a todos vocês, esperando que dê uma pitada assim, de vontade de cuidar melhor na alimentação. Eu peço que façam a refeição pensando na refeição, porque esse é um grande problema também nosso. A gente faz a refeição pensando em outras atividades que a gente deve fazer. Então, procure fazer a refeição pensando que é o momento da refeição. E o meu contato, eu vou deixar o contato do Instagram para que a gente possa ir fazendo outros contatos também. É elce.fernandes1272. Obrigado, Renato. Obrigada a todos. Um prazer. Obrigado, doutora Elce.